Por isso que eu falo que não importa muito quais são as profissões do futuro, importa quais são as habilidades para o futuro, porque com essas habilidades você enxerga o que está acontecendo para, não importa qual profissão surja, qual caminho que apareça, você dá um jeito de jogar. Que no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. E aí eu digo, clareza você só consegue se você tiver pensamento crítico. A gente tem hoje um monte de polarização, pós-verdade, negacionismo, decisões erradas por falta de pensamento crítico. E a gente não aprendeu a perguntar, a gente aprendeu a responder. É uma sociedade reativa, a gente vem educado assim, decora isso e responde. Pega modelo de negócio que funcionou para a empresa X e replica, copia, não funciona mais. Tudo tem ciência, as pessoas que entendem de uma área, elas não enxergam a ciência da outra. Vê que sabedoria, né? Porque é justamente o efeito paradigma de você não enxergar a ciência que aquela área tem. Quando você começa a abrir a cabeça para os vários tipos de possibilidades que as áreas trazem, é quando o nosso repertório cresce. Principalmente os conselheiros, que eles atuam não só em uma empresa, em segmentos diversos, então ele usa a experiência de o aprendizado de uma empresa em outras empresas, né? Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas-feiras, tanto pelo YouTube como pelo Spotify aqui da Board Academy. No programa Os Conselheiros, nós convidamos empresários, executivos, conselheiros para falar sobre temas de empreendedorismo, negócios, nova economia e muitos outros assuntos. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua presença e te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho para receber notificações sobre outras programações aqui da Board Academy. Hoje conosco, tenho aqui ao meu lado, ele que é o CEO, fundador da Board Academy, Farias Souza, que até outro dia, Farias, quer dizer, o tempo passa rápido. Passa rápido. Até outro dia era o host desse programa e me deu a honra de substituí-lo. Espero estar fazendo a altura. Sim, sem dúvida. Primeiro, um prazer enorme voltar aqui, né, Marcelo? Na nossa casa, onde tudo começou. Esses dias eu estava assistindo um vídeo nosso lá do início. 2 meninos fazendo o podcast. Muito legal. Hoje a gente tem um pouco mais de 160 mil inscritos aqui no canal. É um orgulho enorme compartilhar aquilo que a gente está vivendo no campo de batalha, né, Marcelo? Trazendo aqui para a mesa o que conselheiros, conselheiras, empresários precisam saber ou se antecipar, prevenindo aí os seus negócios, né, ou seus investimentos, sabendo para onde caminham os negócios. Então aqui o papo sempre é muito rico, né, Marcelo? E você já trouxe aqui um spoiler sobre o que nós vamos falar hoje. Prevenção, antecipação, e para falar disso a gente tem uma convidada muito especial. Nós estamos recebendo hoje Marta Gabriel. Marta Gabriel tem um currículo assim, 2, 3 páginas para falar, mas eu vou exemplificar dizendo que ela é futurista. Escritora best-seller e dentre os seus livros tem um livro que me chama muita atenção, Liderando o Futuro. Nós vamos falar com ela sobre justamente esse tema, o futuro. É possível liderar o futuro? Seja muito bem-vinda, Marta. Obrigada, que prazer enorme, de verdade, estar aqui com vocês, especialmente porque a gente está falando com as pessoas que estão direcionando o futuro, né? Eu falo que é uma responsabilidade muito grande quando você faz parte de conselhos, os executivos de uma organização, porque muita gente depende deles. Então, pensar em futuros, e eles têm o poder de transformar esse futuro, né? Então, assim, a gente não consegue prever futuros, né? Então, prever o futuro em si, mas a gente consegue prever cenários futuros. E esse é o nosso grande superpoder numa era que a gente tem uma velocidade de mudança super acelerada, né? Então eu brinco que o presente passa cada vez mais rapidamente e o futuro chega cada vez mais diferente. Então você tem cada hora uma coisa, não é? Aí você vê o que eu sei já foi, esvazia, sai, escorre pela mão e chega algo que você ainda tem que ver, decifrar. Então nesse cenário, a gente não consegue mais resolver com o nosso biológico. Eu imagino que todo mundo que acompanha vocês aqui são pessoas muito boas de decisão, por isso que, né, elas estão onde estão. Só que a gente evoluiu fazendo essas decisões muito confiando na nossa capacidade de enxergar os dados do que está acontecendo e tomar decisão para os próximos anos, para os próximos períodos. Com essa aceleração de chegada de coisas diferentes, isso não é mais suficiente. Não dá mais, né? Não dá mais. O nosso Olha só. biológico não acompanha. Eu tenho um gráfico que eu fiz, uma palestra do Gartner, que é do ano passado, que ele fala, eu mostro que a gente passou 99,88%
da nossa evolução no mundo que era lento, que você nascia e morria e nem percebia que mudou alguma coisinha, nada, era caça e coleta e era agrícola. Com essa aceleração um pouquinho maior com a era industrial, também é um período muito pequenininho, e essa aceleração insana é quase nada, então a gente ainda não conseguiu e não vai conseguir se adaptar biologicamente no ritmo que é imposto hoje. Então, as soluções que a gente tem a gente precisa ter novos métodos para a gente enxergar um pouquinho para frente, para que a gente combata o pensamento de curto prazo. O curto Nossa, prazismo é o capeta das decisões, porque se você tomar sim. decisão de longo prazo com cabeça de curto prazo, a decisão está errada. Então, essas metodologias são os letramentos ou os foresights, são estudos de futuros que a gente consegue enxergar melhor para a gente ver o que tende a mudar para a gente tomar decisão melhor agora. Quais são os caminhos possíveis, né? Outro dia o Eduardo Gomes trouxe num evento nosso, né, a frase, eu acho que não era dele, eu não lembro de quem que era a frase, que ele dizia que o planejamento estratégico ele continua sendo importante. É importante as empresas olharem Claro. para esse futuro, mas não dá mais para escrever na pedra, não dá para escrever com a caneta, tem que escrever com lápis. Isso. Boa. Ele tá ficando, o planejamento está ficando cada vez mais paisagens. Eu sei que eu vou para alguns contextos específicos, mas eu não sei detalhe. Eu não consigo mais prever. Tanto que eu brinco, eu falo o seguinte, que se a gente comparar essa transformação no mundo, antigamente a gente tinha um mundo com baixo grau de incerteza. Antigamente que eu digo 20 anos atrás, tá? É, Eu dava aula em ontem, MBA ontem, exatamente. Baixo grau de incerteza. E a gente está indo para um grau de incerteza cada vez maior. O que acontece? Planejamento funciona bem quando você tem baixo grau de incerteza. Porque você consegue. O que é planejamento? Eu vou imaginar como o futuro vai ser e ele vai ser daquela maneira, sim. senão o planejamento não funciona. E agora, a gente não consegue mais fazer isso porque muda a dinâmica. Então, como que eu comparo? A gente ainda tem ambientes hoje que são de baixo grau de incerteza. Por exemplo, viagem. Quando você vai fazer uma viagem, você programa dia de saída, dia de chegada, qual Sim. voo que você vai, hotel, etc., compromisso. Você tem ali 10% de erro que pode dar, né? Coisas que não Alguém estão perdeu um voo, como Ou meu cancelou, amigo. não perdi Isso. não, foi cancelado, olha lá, hein? E aí é um pouquinho, sim, né? sim, Que fugiu, que é claro. o que fugiu, mas é 10%. Então a nossa vida era isso, era viagem. O que acontece hoje? Hoje a nossa vida é jogo. É você pegar o melhor atleta do planeta numa determinada área. Ele é número 1 do ranking. Ele nunca fala que vai planejar o jogo. O que ele fala? Eu vou me preparar para o jogo. Por Ok. quê? É tanta variável. Ele pode estar bem ou mal naquele dia, pode estar ventando, depende da grama, ou do adversário. Sim, chuva. Chuva, o que pode estar acontecendo? É tanta variável que o que ele pode realmente fazer é prever possibilidades, por isso que eles ficam treinando, qualquer atleta treina um monte de possibilidades em função do adversário, do que pode acontecer, e você se prepara fisicamente, mentalmente, para conseguir jogar qualquer coisa que apareça. Uau. Então, para mim, o mundo hoje, tanto que eu escrevi um artigo para a MIT há uns anos atrás sobre isso, e um monte de gente entrou em contato comigo para falar, uau, isso realmente mostra a diferença, tanto estratégica quanto de preparo. Então, antes a gente se organizava para planejar estrategicamente para 5 anos, foi diminuindo, aí para ser agile, não adianta nada disso se você Senão- não tiver preparo para jogar. E aí, no Sim. preparo, vem as habilidades. Por isso que eu falo que não importa muito quais são as profissões do futuro. Importa quais são as habilidades para o futuro, porque com essas habilidades você enxerga o que está acontecendo para, não importa qual profissão surja, qual caminho que apareça, você dá um jeito de jogar, você enxerga. Exato. Você já deixou pingando na área a próxima pergunta que os nossos ouvintes aqui, telespectadores, só moda antiga, não tem jeito. Ah, Quem está nos Marcelo, tudo assistindo, bem. quem está nos ouvindo, né, tá fazendo essa pergunta. Marta, e aí? Quais são essas habilidades, então? Exato. Olha só, tem várias habilidades que todo mundo sabe, que é criatividade, obviamente, curiosidade, agilidade, resiliência, e são várias. Só que desse leque, tanto que nos livros tem o livro Habilidade para o Futuro, que eu falo de todas elas, mas de todas essas habilidades tem uma, que eu falo que é a habilidade 0, que é a fundamentação para todas as outras. Se você não tiver essa, você não sabe o que fazer com as outras. Então não adianta você ter as outras, tá? Que é o pensamento crítico. E a gente vê, nos livros eu faço essa análise, que relatórios do Fórum Econômico Mundial, de pesquisas de o que o futuro tende a ser, quais são as habilidades nos últimos, 10 anos, sempre estava ali o pensamento crítico. Por quê?
O pensamento crítico, ele é responsável. Tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga, a gente usa o pensamento crítico para tomar decisão. Se ele for bom, a gente toma decisão boa. Isso é comprovado cientificamente, tá? Se ele for ruim, você toma decisão ruim porque você escolhe todo o resto errado. Então, se a gente comparar, as pessoas confundem um pouco o pensamento crítico com pensamento analítico ou com inteligência. Os três são relacionados. A inteligência, ela funciona como um processador. Quanto mais inteligente você é, melhor o seu processamento. Mas não significa que vai ser bom se você não tiver um software bom. Sim, sim, sim. O software é o pensamento crítico. O pensamento analítico, ele é importante porque ele te ajuda a analisar, mas quem toma decisão é o pensamento crítico. E tem estudos que mostram que se você tiver pensamento crítico bom, nem que você não seja tão inteligente, você toma as melhores decisões. E sua vida fica boa, e das pessoas que estão ao redor também ficam boas. Isso já é assim desde sempre. Só que agora, que está tão difícil enxergar o que está acontecendo por causa do super ritmo, tanto que chamo isso de paradigmas fluidos, né? Muda tão rapidamente o paradigma que se você não tiver uma habilidade para enxergar o que está mudando, acalmar no meio do hype e conseguir enxergar o que realmente tem valor. O Harari tem uma frase que eu amo, que ele fala assim, que no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. E aí eu digo, clareza você só consegue se você tiver pensamento crítico. A gente tem hoje um monte de polarização, pós-verdade, negacionismo, decisões erradas por falta de pensamento crítico. E aí, por que a gente não tem pensamento crítico? Então, como desenvolver, Marta? Então, assim, como buscar, então, esse ouro aí? Por que a gente não tem... Para começar, o mundo não favorece pensamento crítico, né? A gente não teve educação para pensar criticamente. E até tem um outro parâmetro que é legal a gente falar. Inteligência, a gente nasce mais ou menos configurado com o que a gente vai ter a vida inteira. Você muda muito pouco a sua inteligência. Ela vem no DNA, que você herdou do pai e da mãe, etc. O pensamento crítico, a gente vem com muito pouco, a gente sozinho consegue ver muito pouco, a gente ganha sendo educado, só consegue ter pensamento crítico quem se educou. Isso daí já dá um alerta para a gente ver que tem um gap no mundo, né, de pessoas que conseguem pensar criticamente ou não. E aí, quando a gente fala de como que o mundo afeta isso, primeiro, a gente não foi educado, então você já fica... A base já é ruim. A base é ruim. E segundo, o ambiente que a gente tem hoje, digital, especialmente digital, que é fragmentado e todo o conteúdo é feito para você não pensar, porque raso, a né? gente raso e já direcionando para você fazer um clique rapidamente. Se você pensar eu mexo com a parte de marketing de conteúdo, né? Eu tenho os meus perfis, vocês também. O que a gente fica, nós, os designers, todo mundo que faz estratégia de conteúdo? A gente precisa da informação mais clara possível, qual a informação mais relevante para induzir a pessoa a fazer aquilo que a gente quer na realidade, né? E com isso, você pega o tempo todo as pessoas sujeitas a isso. E a dificuldade de você viver num mundo acelerado, para de pensar e fica direcionada pelos cliques. É elevado, né? Esse é o grande problema que a gente tem. Então, como que a gente... Ninguém mais olha uma postagem numa rede social e se pergunta, será que isso é verdadeiro? Exato. Já tem como verdade. Isso. Daí eu pego, sei lá, minha mãe disparando mensagem, virou repórter, né? Falo, mãe, você não foi nem ver se isso é verdade. Você tá espalhando, né? Não, e sabe o que é pior, Marcelo? Quando você chega para as pessoas e fala assim... mas por que de onde veio, né? Às vezes você nem... por que você acredita nisso? Ou por que você acha isso? E as pessoas ficam bravas com você. Porque, tipo, não, você não está acreditando em mim? É como se a pergunta ofendesse. Tanto que a gente está falando como desenvolve pensamento crítico. O primeiro pilar, o primeiro e mais importante é perguntar. Fazer boas perguntas, né, Boas Marta? perguntas. E perguntar de forma amável. Porque se você não perguntar de forma amável, ao invés de você dialogar para elevar o nível do pensamento, a outra pessoa entra no nível de defesa. E aí você cria um afastamento ao invés de criar uma conexão. Só que o problema mesmo que você pergunte de forma amável, as pessoas estão tão polarizadas que automaticamente elas se sentem ofendidas. Se travam ali, né? Se travam ali. É pegadinha, tá querendo me pegar. Isso. Aonde então, ele quer chegar? Aonde essa pessoa quer chegar com essa pergunta, né? Isso é muito interessante quando a gente fala das polarizações políticas, né? Eu lembro na época das eleições, eu gosto muito de conversar com quem é extremo de um lado, eu tenho amigo de tudo quanto é lado, né? Então, dos dois lados. E eu fico perguntando, né? Mas por que você pensa assim? Aí a pessoa fala, não, porque tal candidato, ele prioriza a educação. Eu falo, onde que você viu o dado disso? Ele prioriza como? Onde estão as estatísticas disso? Aí depois de um tempo que a pessoa começa a não ter, porque na realidade é baseado em crença, não em dados,
O que ela faz é, você quer mudar o meu voto? Eu falo, não, eu quero talvez mudar o meu. Eu quero entender, tanto que a função do pensamento crítico e do questionamento não é provar que eu tenho razão, é buscar onde eu estou errado, para que eu encontre, Sócrates falava isso, né? Para que eu consiga encontrar a verdade e a justiça. A busca é do que é realmente bom para que eu tome a melhor decisão. Sim. E não fique iludido com coisas que não são verdadeiras. Então, o questionamento, ele é fundamental. E a gente não aprendeu a perguntar, a gente aprendeu a responder. É uma sociedade reativa, a gente vem educado assim, decora isso e responde. Pega modelo de negócio que funcionou para a empresa X e replica, copia. Não funciona mais. A gente tem que perguntar para tentar encontrar as formas de funcionamento das coisas que são diferentes, né? E quanto mais você perguntar e tiver um debatedor bom, uau! Mais longe, mais rico, né? Você chega lá. E quanto Exatamente. mais diferente, tanto que aí vai para o segundo pilar, né? O segundo pilar é superar os vieses cognitivos. O que significa isso? Todo mundo tem viés. Eu odeio aquelas pessoas que vêm e falam assim, não, a gente vai desenviesar. Não, ninguém consegue desenviesar, porque aliás, você não conseguiria viver se você não tivesse vieses, né? As crenças que você leva, os vieses, inclusive, têm uma função interessante para o nosso cérebro. Em muitas situações, eles são bons para a gente tomar decisões rápidas, e muitas eles acabam virando, em contextos inadequados, erros, né, cognitivos. Então, o que a gente está falando aqui? Como é que eu faço, então, para superar vieses? Porque, provavelmente, quando eu penso, se eu pensei sozinho, eu pensei errado. Provavelmente, quem tem que ser questionado sou eu. Então, para eu ter certeza de que eu estou, pelo menos, tentando superar, eu tenho que conhecer os vieses. Se as pessoas não conhecerem, tem mais de 180 vieses cognitivos, e novos vieses surgem com a internet, com a forma como a gente muda o mundo. E segundo, como é que eu consigo superar de maneira bem mais eficiente? Convivendo com quem é diferente, diversidade. Percebam que a diversidade, que é um discurso que a gente está tendo, uma tendência, não é só porque a gente é bonzinho, a gente quer ser mais humano. Lógico que a gente quer, né? Politicamente correto, não é isso. É muito mais. É muito mais. Sim. Na realidade, nem que você não seja uma pessoa politicamente correta, boazinha, etc. Por egoísmo, você deveria querer a diversidade para você conseguir pensar melhor. Por quê? Quanto mais diferente uma pessoa for, mais diferentes são os vieses delas dos meus. E aí eu consigo enxergar esses vieses, eu desenvieso ela e ela me desenviesa. Olha isso. Então, quando você tem criança pequena que viaja com você, eles enxergam coisa que você não viu. Quando você pega pessoas mais velhas, pessoas de outros países, por isso que eu adoro, né, explorar tudo quanto é lugar diferente, porque você começa a calibrar a sua visão e você começa a enxergar os seus vieses. Então, é fundamental, por isso que tem um monte de estatística aqui. Conselhos mais diversos tomam melhores decisões, equipes mais diversas tomam as melhores decisões, porque você diminui os vieses. Eu ia entrar justamente nesse ponto, se você me permitir. Lógico. Porque dois temas aqui que você trouxe estão totalmente alinhados com os conselhos. Exato, a questão né? das boas perguntas, né? O Salib, que é nosso amigo em comum, Queridíssimo. fala muito. Tem um livro, inclusive, Aliás, um sobre abraço para o perguntas, Salib, né? Salib, tá faltando você aqui, hein? Um beijo. Precisa querido. voltar. Mas fazer boas perguntas, porque nós não temos todas as respostas. Não tem. Esse é um ponto. Então, o conselheiro ele precisa saber fazer boas perguntas para levar esse pensamento crítico e extrair do empresário respostas melhores. E um conselho diverso, sem dúvida alguma, seja por homens, mulheres, idades, gêneros, enfim, conhecimentos, background de formação, tudo isso vai ajudar demais. Educação, né? A Marta trouxe muito sobre isso aqui. Se você tem uma boa base, repertório, o Walter Longo fala muito sobre isso. Né? O próprio Eduardo, né? Todo conhecimento é provisório e incompleto, então você não sabe tudo, não tem jeito, né? Então, aliás, eu gostei dessa parte de perguntas amáveis. Se você puder trazer um pouco mais pra gente essa visão, Lógico. Marta, porque no conselho, em alguns momentos, principalmente conselho de empresas familiares, a gente vê muito isso, o embate. Isso. Né? Por que ele está perguntando isso? Aonde ele quer chegar com essa pergunta? Ótimo. Como é que a gente pode ser mais assertivo nos conselhos? Ótimo. Eu acho que tem que ter um treinamento, que aí vai além da parte do que a gente está falando aqui de pensamento crítico, mas de você entender como que funciona o cérebro humano, né? Então, por exemplo, se você vier com dados, a gente já sabe disso, com dados para quem tem uma crença, os dados não servem absolutamente para nada. Se você vier com histórias, se você vier com
muitas vezes pelas laterais, psicologia, você consegue muito maior engajamento de quem está respondendo, tanto que qualquer um que sabe fazer pesquisa, sabe que várias das perguntas que você faz antes são para engajar, para depois você perguntar o que realmente interessa. Só que como a gente está num grau de ir para objetividade, eu adoro o William Ury, que é um dos mestres da negociação, né? How to Get to Yes, etc, etc. E ele fala isso, se você não entender com quem você está falando, então é sempre o outro que direciona. Você não sabe como conduzir. Então, um exemplo que ele dava é de 3 formas diferentes das pessoas pensarem. Se você vai, por exemplo, para a Alemanha, que é o país, ou vamos pegar o Japão. O Japão é um dos países mais contextuais do mundo. Vamos começar pelo Japão. Se você no Japão chegar e fizer uma pergunta direta, objetiva, ninguém responde e a pessoa se sente ofendida. Você precisa prestar atenção em todos os detalhes de contexto. Eles têm contexto para alimentação, contexto para cada rituais. Então, se você for falar com uma pessoa que é com rituais em mente e você vai numa pergunta objetiva, você não consegue nada. Por outro lado, se você pegar a Alemanha, agora vamos para a Alemanha, que é talvez a mais direta e objetiva, e você começar com rituais, o cara não quer te ouvir, ele te desliga na primeira ritual que você fez. Então, entender com quem você está falando, e talvez em família, o grande problema que a gente tem é muito emocional. A gente não consegue realmente enxergar a outra pessoa para fazer a pergunta adequada para ela, porque a gente tem uma carga emocional muito grande já vinculado com aquilo. Então, eu até brinco, porque o pessoal que trabalha comigo, às vezes conversando, até quando a gente está conversando, falou, nossa, eu sempre tento entender qual é a vibe do outro para eu entrar no mesmo alinhamento. E com isso eu consigo muito resultado do que as pessoas vão dar de retorno. A segunda coisa que eu acho incrível, que ajuda muito nisso, é aprender storytelling, a contar histórias. E como que você faz a pessoa enxergar algo que ela não vai enxergar por meio de dados, ou ela não vai enxergar se você não alinhar com uma referência dela. Então, eu aconselho muito os conselheiros. Legal, não. A gente costuma falar aqui de storytelling, porque no final do dia você está vendendo uma ideia, né? E você quer que... É storytelling aplicado exatamente, a um determinado conceito. Né? Exatamente. E você sabe qual é a primeira regra do storytelling que é ensinada pelos caras de Hollywood que fazem sucesso? A primeira cena, a primeira frase, a primeira coisa de um filme, que é a coisa mais difícil que tem de você fazer, tem que ser que a pessoa perceba, make me care. Ok, na hora. Na hora. Por que que eu tenho que prestar atenção nisso? Então, todo o setup é feito para a pessoa que está assistindo ou está te ouvindo, ela prestar atenção, por que que aquilo... Que aí eu dou um exemplo, né? Eu abri uma palestra falando do meu currículo. Eu não falo da minha família, eu falo especificamente das coisas que vão falar para aquele povo. Me ouve, porque disso aqui eu entendo. Se eu estiver fazendo alguma coisa que é para a família, para a escola dos meus filhos, ou meus netos, meus filhos são casados com... Mas uma coisa, esquece minha formação acadêmica, não importa absolutamente nada que eu faço nos negócios. O que importa é o que nessa área aqui eu fiz que vai fazer diferença para você. Não importa que eu escrevi livro, importa como que deu certo o seu filho ser isso, ou sua filha. Então, entender contexto, e aí a gente pode voltar para o pensamento crítico, né? Por quê? Eu adoro Star Trek, não sei se vocês gostam. Pessoal de Star Wars, desculpa, né? Vocês estão errados. Star Trek é muito melhor, ok? Star Wars é legal. Coloca aí no chat seu comentário sobre isso. Isso, pode colocar, tá? E eu desafio, jogo truco, eu fiz engenharia, então presta atenção, presta atenção. Eu assisti todos, de todos. Então, o dia que você assistir todos, de todos a gente conversa, tá? Nossa, tá um papo marcado. Olha o desafio aí, né? Mas tem uma coisa em Star Trek que é muito interessante, que todos os capitães de Star Trek, em geral, né, mulheres, homens capitães, eles são educados em várias coisas, inclusive em diplomacia, etc, etc. E uma das coisas que é padrão, tem que entender o contexto. Contexto é rei. Contexto é rei. Contexto é rei. Se eu não entender o contexto que eu tô, a mesma coisa que é brilhante num contexto é horrorosa em outro, não tem resultado. E o que a gente está vendo hoje? Que aí volta ao pensamento crítico. Está muito difícil entender contexto. A maior parte das pessoas não está preocupada com o contexto. Ela pega um dadozinho ali e não se esforça para entender esse todo. E quem está se esforçando, está difícil, cada vez mais difícil. Então, por isso que eu falo que para transformar a água turva em cristalina, eu preciso de técnicas para pensar melhor, que são os pilares do pensamento crítico, né? E curiosidade também, né? Que tem a ver completamente, né? A curiosidade, ela está muito... Porque eu brinco que assim...
para o pensamento crítico se estruturar e funcionar, Tá. ele precisa de outras habilidades. Então, por exemplo, para fazer a pergunta, eu preciso de curiosidade e eu preciso de criatividade. Às vezes você é curioso, mas você não sabe como fazer a pergunta relacionada com aquilo. Então, todos os pilares são relacionados. Por exemplo, o terceiro pilar do pensamento crítico é lógica, argumentação e retórica. Então, se você não tiver lógica, você não estrutura uma pergunta. E se você não tiver argumentação e retórica, você não consegue colocar a sua ideia amavelmente para o outro e não consegue entender o que o outro está falando. Claro. Como é que vai subir o patamar de diálogo Sim. se as duas partes não tiverem lógica, argumentação e retórica? Até eu convido, né? Bate um papo com alguém que não tem lógica. Os estoicos dizem que a gente não deve perder tempo, né? Sim, com quem não tem importância. Exato, esquece. Qualquer coisa que for falada não dá para você continuar, porque não tem a lógica, ela é a estrutura da função. Ela determina a função. Se você não entende lógica, você não entende funcionamento. Se você não entende funcionamento, você não está buscando a verdade do que está acontecendo. Você está simplesmente baseado em algo que é falso, né? Então, Muitos dizem que nesse momento que nós estamos vivendo das inteligências artificiais, né, quem tem repertório, quem consegue Isso. fazer formulação de perguntas, ter Isso. uma lógica, como você está trazendo, Isso. vai conseguir se apropriar dessa... Exatamente. É um grande diferencial. É um né? diferencial. que é o quarto pilar. O quarto pilar é repertório. Repertório. Repertório, porque sem repertório, é isso que você está falando, ó. Sem repertório, eu não consigo fazer pergunta. Então, sem repertório, eu não consigo aplicar lógica, nem argumentação, nem retórica. Então, o repertório, ele é o alimento para o pensamento. E aí é engraçado porque eu vejo as pessoas falando assim, não, mas que curso superior que eu faço para aprender engenharia de prompt? Qualquer um, fofo, porque todos os cursos vão usar engenharia de prompt. Engenharia de prompt é o pensamento crítico em ação. Fazer as perguntas, tem que ter repertório para que você possa articular aquilo, usar lógica para filtrar a próxima pergunta, analisar o resultado da resposta. Aliás, toda vez que a gente faz uma pergunta, ela tem uma intenção de resposta, porque eu quero descobrir algo. Você não faz uma pergunta aleatória. Se você Claro. fizer, ela fica perdida. Então, o repertório, ele é fundamental. E aí, entra de novo uma coisa que a gente falou no Pilar 2, que é como que eu consigo ampliar meu repertório? Porque por mais que, lógico, a gente estuda, a gente tem experiências, a gente profissionais, viaja, bagagem. vai em evento, Ok. etc. Mas por mais que eu faça isso, eu nunca vou ter todo o repertório do mundo, e nem o necessário. De novo, volta a diversidade. Quanto mais Ok. eu combinar o meu repertório... E aí, no caso, a diversidade aqui, ela tem que ser até programada. Porque quando a gente fala dos vieses, qualquer diversidade tira seu viés, né? Então, é interessante. Agora, quando a gente fala de repertório, ela está muito ligada também com networking, que as pessoas também confundem networking com conhecer um monte de gente. É o intencional. Quem que eu devo... conectar para completar o repertório que eu não tenho para que eu cresça no meu pensamento, né? E óbvio, no pensamento de todos, é uma coisa colaborativa. Então, essa análise, e é muito difícil fazer isso também. Por quê? A gente vem de uma era de escassez. Todos nós aqui, a menos quem nasceu 10, 15 anos atrás, eu lembro quando eu era pequena, tinha meia dúzia de tipo de bolacha no mercado. Você tinha meia dúzia de marcas de carro. Água mineral só tinha uma. E só tinha uma. Agora você chega lá, ninguém... tem 400 águas. Não tinha filme 2 vezes por semana na televisão. Então, a gente vem de uma escassez de coisas, de pessoas antes das redes Sim. sociais. Você tinha lá meia dúzia de amigos, você perdia muitos amigos ao longo da vida porque você ia para um lado, eles iam para o outro. A televisão só pegava a Globo direito. Mais Isso. ou menos se mexesse na antena, mas SBT. Isso, exato. Tinha Não, a 3 Band canais. também. Tinha a Band. A Band, que A mais? Gisele precisa saber disso. Desculpa, Gisele. Desculpa, Gisele. Gisele, mandando um A Band, abraço a aqui. A Record. Band. A Band é a primeira, tá no meu coração, hein? É porque a gente tinha muito pouco, né, de tudo. Comida, não tinha muita opção, gente. Tinha que fazer comida em casa, você saía para ir em restaurante uma vez por semana. O que acontece hoje? 3 coisas que a gente não aprendeu, que a gente aprendeu com a escassez, mas a gente está na era da abundância. Comida, por isso que a gente come errado e todo mundo agora está tentando fazer um monte de dieta especial, papapá, porque tem excesso de comida. Mas agora tem as canetas, né? Sim, aí você Bom, eu não vou falar disso, que é polêmico se eu falar. Não, você tem que falar, agora você tem que falar, aqui não tem polêmica não. O povo vai me odiar, gente, porque eu sou toda... Olhando para o futuro, todo mundo vai morrer que usar caneta? É importante saber. Eu não sei, mas assim, eu não usaria antes de saber muita gente que usou, né? E eu ainda acredito muito
que a gente, para se desenvolver... então, quando a gente volta para a educação, não importa o que eu aprendi, importa o que eu me tornei aprendendo aquilo. Então, Legal. quando eu fiz engenharia, na época eu já tinha calculadora, tá? Só que a gente não podia usar a calculadora, tinha que fazer todo o cálculo, a prova era de 4 horas. Aí você fala, mas por que não simplifica? Porque não é o momento de simplificar. Esse é o momento de você desenvolver outras habilidades enquanto você está aprendendo aquela. Eu fiz piano 7 anos e parei. Eu toco um pouquinho lá, brinco com os meus netinhos. Eu não estudei piano para ser pianista. Lógico que tem um monte de gente que toca melhor que eu, a IA toca melhor do que eu. Então, várias das coisas que a gente faz, eu não sei por que o pessoal fica, a IA faz melhor, agora a gente está perdido. Não, Não. o carro corre melhor do que a gente e a gente continua usando a perna. Então, eu acredito muito em a gente viver os processos. Então, quando você quer emagrecer ou você quer alguma coisa na sua vida, eu acho que isso é um processo que envolve outras coisas, envolve músculo, envolve cognição. O nosso cérebro, ele não é só o cérebro, ele é conectado com o corpo. O que você faz com o seu corpo, inclusive tem um estudo, eu fiz 2 cursos de neurociência aplicada no MIT, gente. Tem um estudo, que é aplicado em negócios, né? Tem um estudo que é super interessante, que ninguém sabe por quê, mas tem uma correlação entre você ter pernas fortes e cérebro bom. Então, quem tem pernas fortes tem cognição melhor, e se você fortalecer suas pernas... Então, tem várias coisas que a gente não sabe, aliás, a gente precisa ter humildade. Uau, essa daí valeria só um podcast disso, hein? Eu falo pra você vir pro lado da maratona. Eu tô meio você fino fica... aqui, então... Mas você sabe que muita coisa que a gente não sabe o porquê, a gente tem correlações, e a IA vai ajudar a gente a descobrir várias dessas correlações, né? Então, para voltar para a canetinha, você fazer... Já existia antes Xenical, já existia... Tem vários atalhos que você pode tomar. Então, a menos que você esteja com alguma desregulagem que necessite de... Tem um livro, o High Tech, High Touch, do Nice Beach, que é lá do comecinho do século, e que ele falava isso, que no futuro, de novo, futuristas, né, conseguem chegar a futuros, que no futuro a gente ia querer soluções cada vez mais fáceis para todos os tipos de problema. E que isso é ruim para o nosso desenvolvimento. Então, se você for olhar livros que vendem, como você perder 30 quilos em um mês, ou então, como que eu fico rico em 3 semanas, ou então, como que como que eu consigo conquistar a pessoa da sua vida? É muito fast food de tudo. E outra coisa também que ele falava lá, era a ascensão das religiões. Porque ao mesmo tempo que você passa para esse lado, você esvazia, você precisa do outro para você conseguir achar significado. Então, eu acredito muito... Gente, acredite cada um no que quiser, tá? Mas eu acredito muito. Eu fui atleta, eu estudei piano. Eu acredito muito nos processos para que você desenvolva aquilo que você quer ser. Tem outro estudo muito interessante... até porque você tem que aprender uma outra língua ou um instrumento musical. As 2 coisas que mais criam neurônios, ou ativam, o seu cérebro na realidade, a primeira é tocar um instrumento musical, tocar mesmo. Você realmente ativa as áreas, porque para tocar, você mexe com a área motora, com a área de resolução de problemas, com o compasso, com N coisas. E a segunda coisa é falar uma língua estrangeira. E quanto mais essa língua for diferente da que você fala, por exemplo, se eu vou aprender espanhol, italiano, francês, vai ter uma contribuição, mas não é tão grande quanto se eu for aprender japonês, árabe, chinês, línguas muito diferentes. E aí, o interessante disso é, quando você domina um pouquinho daquilo, você não precisa ficar mestre naquela língua. A hora que você parou, todo mundo aqui fala uma segunda língua, com certeza, né? Conselheiros, executivos, você vai lembrar que no começo você ficava exausto um dia num congresso nos Estados Unidos, Dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. com Chega à certeza. noite, você tá grogue, você não consegue entender direito piada, você tá... Por quê? Quando a gente está em aprendizado, o nosso cérebro consome mais energia para criar neurônio. Eu preciso de mais neurônios, sinapses, para eu conseguir dar conta daquilo. Quando você já fica um pouco mais confortável, você não vai ter esse benefício de criar. Pode parar. Eu brinco que são fazendinhas de neurônio, né? Que às vezes um instrumento... Você não precisa ser mestre em tocar piano, bateria, ou caramba. Bateria eu acho o máximo, eu não sei tocar, só aquela brincadeirinha lá de fazer com videogame em PlayStation. Mas bateria, ela mexe com várias áreas de coordenação motora, sincronicidade, você tem que acompanhar o ritmo. Tudo isso ativa várias áreas do seu cérebro, que te ajuda para outras coisas que você precisa. Então, lá em casa meus filhos foram instruídos tanto no idioma, no esporte, como na parte musical. Meu filho é baterista, minha filha é pianista e tecladista, e eu toco violão. Uau! Meu filho, que é o baterista, ele só estudou bateria.
mas ele consegue tocar piano e teclado e tocar violão. Então, Porque é uma bateria- delícia, então. Deu é a habilidade base. para ele nos outros. bateria... Uma loucura, né? Mas é Que porque legal. é incrível, cara. Quem vê, e é engraçado, né? Tem uma frase de uma música do Chorão que ele falava assim: quem é de verdade sabe quem é de mentira. E eu digo que quem é de mentira não sabe quem é de verdade. Então, quando você vê uma orquestra, um conjunto, só dá valor pro baterista quem sabe de verdade o que O é desafio você, que é, né? que é o desafio, E não ver um é? baterista tocando, como por exemplo aquele rapaz do Roupa Nova, né? Você fala assim, uau, esse cara é músico muito fera. É, porque você tem que acompanhar todos Não os dá pra outros. tocar e cantar, cara. Não, Ele não dá. consegue cantar, ser a Então, primeira voz. Não, cara, é uma articulação. Quer ver uma outra coisa que as pessoas também não dão valor? Para mediador. Quem faz isso que vocês estão fazendo, Aham. ou faz mediação em congresso. Depois que eu comecei a ter que fazer isso também em algumas situações, é muito mais difícil do que fazer o que eu estou falando aqui, que é falar do assunto que você já sabe, que não sei o quê, que papapá. Um bom mediador, ele extrai leite de pedra, ele faz, e ele não aparece. Então esse que é o problema, né? E parece tão fácil aquilo que ele faz, que as pessoas acham Só a gente que... sabe, né, Marcelo? É assim, eu dou um valor gigantesco, porque a gente sabe o que é a dificuldade dessas áreas, né? E até, eu lembro do meu avô, quando eu era criança, tinha enceradeira. E aí tinha a moça passando enceradeira na casa, e parece fácil passar enceradeira, né? Gente, você não sabe, procura na internet uma enceradeira, tá? Que não existe mais. Procura O aí. que é uma enceradeira, O hein? que para vocês é história, para minha memória, tá? Eu tava lá, desde o, né? E aí ele falava assim, Martinha, tudo tem ciência. Tudo tem ciência. As pessoas que entendem de uma área, elas não enxergam a ciência da outra. Vê que sabedoria, né? Porque é justamente o efeito paradigma de você não enxergar a ciência que aquela área tem. Quando você começa a abrir a cabeça para os vários tipos de possibilidades que as áreas trazem, é quando o nosso repertório cresce. Muitas das invenções vêm disso, né? De um repertório emprestar para Usar outro. em outra área, em outro segmento, né? E nas empresas a gente vê muito isso, né? Principalmente os conselheiros, que eles atuam não só em uma empresa, em segmentos diversos, então ele usa a experiência de o aprendizado de uma Isso. empresa em outras empresas, né? Agora, Marta, vamos no futuro, né? O que você tem feito normalmente é entrado numa nave espacial, ido no futuro, voltado e contado pra gente o que está acontecendo lá. Como é que você desenvolve isso? Como é que você entende, tem clareza do que está por vir, né? Quais são as próximas ondas? A gente está vivendo agora a IA, né? A IA está vindo de um jeito, né? O próprio Walter Longo fala sobre isso, o tsunami, que a gente tem que saber aprender a navegar ou a surfar essa onda. Como é que você faz? Quais são as habilidades que a gente tem que ter como empresários, conselheiros, para antecipar um pouco isso? E se me permite só um complemento, você acabou até usando uma palavra. É possível, por exemplo, nessa previsão de futuro, imaginar que em algum momento teria um tsunami? Teria uma pandemia? O que vem pela frente? Ótimo. Eu vou responder, mas antes eu preciso fechar o pensamento crítico, porque Legal. o quinto pilar é o mais importante, que é os 4 primeiros, eles trazem o nosso pensamento racional, razão. O último é o último filtro, que é valores e atitudes humanas. Se não passar por valores e atitudes humanas, a gente descarta aquela solução. Por quê? Senão a gente não tem sustentabilidade para o futuro, que é link ao que nós vamos falar aqui agora, tá? Então, um exemplo que eu dou disso é Thanos. Todo mundo assistiu aí Vingadores, senão não gosta de você, tá? Tem que ter assistido. Então, se você assistiu, você vê que a decisão dele é lógica. O universo precisa de menos indivíduos, tá? A gente está sobrecarregado. Então, o que a gente faz? Elimina metade? Não. Isso não é uma decisão de pensamento crítico, é uma decisão insana, né? A gente tem que garantir sustentabilidade futura e isso só acontece se a gente tiver alinhamento com ética, moral, valores, as várias, inclusive éticas e morais que existem, né? Então, ok, fast forward, futuro. Como é que a gente faz isso de entender o que pode acontecer, analisar cenários que podem ser de pandemia ou cenários que a coisa vai acelerar mais ainda? A gente consegue ter direcionamentos, a gente não consegue ter os detalhes, mas a gente consegue sim, tanto que a pandemia que a gente teve em 2020, ela já estava anunciada em vários estudos de futuros, e como está sendo anunciado agora, que tem uma probabilidade de a gente ter outras pandemias naquele grau ou pior, só que as pessoas não querem ouvir. Os cenários que não são agradáveis, o cérebro das pessoas em geral, ele fala é ficção científica. Descarta, né? Descarta.
O nosso cérebro ele não tem competência, por isso que eu falei que a gente precisa desses instrumentos e ver resultados desses instrumentos. Essa aceleração que a gente está tendo aqui agora, então, HSM, Salib, lá atrás, a gente tinha palestras falando sobre isso. Ray Kurzweil, a gente tem vários futuristas do século passado que já previam, num dos livros meus que é sobre IA, é engraçado que as pessoas acham que IA é de agora, né? Ou então que aceleração é de agora, ou que singularidade é um termo de agora. Gente, nos anos 60, os fofos dos cientistas, eles já sabiam, inclusive, que quando a gente chegasse no nível da a inteligência artificial geral, a AGI, a gente entraria numa era de singularidade, que é o termo que eles cunharam lá atrás, não foi aqui, e que a gente não conseguiria saber mais o que vai acontecer, por quê? Tanto que um desses cientistas, ele fala o seguinte, que a partir da hora que a gente cria uma inteligência artificial no nível humano e ela tem a rapidez para continuar criando mais inteligências, essa é a última invenção que a gente precisa fazer. A gente não vai fazer mais nenhuma outra. Então, isso já vem dos anos 60. Só que o que acontece? A gente sabe que isso tende a acontecer no futuro, mas a gente não tem detalhamento de quando exatamente. A gente tem probabilidades de cenários para a gente se preparar. Agora, todos esses cenários são incertos. Por quê? Eles dependem do que nós vamos fazer aqui. Então, a vantagem de a gente pensar como é que a gente tem esses, enxergar para onde que pode ir. Tem um estudo que todos os institutos de futurismo usam, tem vários métodos diferentes que você aplica, mas esse todo mundo usa, que é detectar sinais fracos de mudança. Vocês vão lembrar do termo cool hunting, que moda faz isso há décadas. Eles andavam em vários lugares mais de trend ou pessoas diferentes, para ver o que elas estavam fazendo, porque aquela coisinha pequenininha que um está fazendo talvez em determinado lugar pode ser o motor de uma grande mudança na frente. Então, essa busca por sinais de mudança, e o que é um sinal de mudança, né? Porque não é qualquer mudança, não é tive um filho, é mudança, não é um sinal de mudança na sua vida, né? A gente está falando da humanidade. É aquela coisa que quando você vê, não é uma mudança de diretoria ou uma mudança de estratégia de organização, é aquela notícia, aquele evento, aquele acontecimento que quando você vê, você fala... Meu Deus. Uau. Dá um frio na barriga, dá um frio né? na barriga. Não é isso. É estranhamento. Quando você tiver estranhamento, que seria o que os nossos avós falariam, meu Deus, o mundo mudou. Pode ver, eles tinham essa noção que porque os jovens estavam fazendo uma coisa diferente, o mundo não ia ser mais o mesmo. A gente está com 50 mil notícias por dia que podem ter. Então, eu fico caçando... As pessoas que lidam com futuros, elas caçam esses sinais de mudança, é por área, não dá para você ter sinais de mudança em tudo quanto é área, tanto que quando você faz um estudo de futuros, você pega pessoas, todos os players da área. Vou dar um exemplo. Se eu for fazer estudo de futuros da área de energia, eu preciso pegar para enxergar sinais comigo. Quem produz, quem distribui, quem regula, quem usa, a cadeia toda. Porque aí eu consigo ver os vieses, eu consigo ver quem está enxergando o quê. Com isso, a chance de eu estar enxergando bem esses sinais aumenta muito. Com esses sinais, o que a gente faz daí? Um exercício de imaginação. Para onde pode ir? Em função das restrições, possibilidades, desejos humanos. E com isso, a gente consegue traçar desde cenários extremamente utópicos, que é o caso da IA resolver tudo e a gente viver na sociedade 5.0, super smart, com realmente um novo patamar para a humanidade. Ou a gente pegar para o lado de utopia total, distopia, desculpa, total, essa é utopia total. Distopia total, onde você tem a IA acabando com tudo quanto é coisa da vida da gente, risco existencial. Só que, gente... Entre esse e esse, tem um monte... um mundo gigante. Um mundo gigante. Sim. Então, se os conselheiros, se cada um de nós se treinar para... Eu vi uma notícia que é de estranhamento. E com a sua cabeça, usando o pensamento crítico, o que você faz? Bom, para onde que isso pode ir? E aí eu dou um exemplo. Quando a gente teve... O primeiro chatbot de IA é a Eliza, em 1966. Imagina, 66? 66. Imagina uma pessoa... É lógico que a mídia não mostrou isso para todo mundo, nem tinha mídia suficiente para isso, mas se você pensar, quem estava perto disso e viu... Teve um frio na barriga, falou, uau, um computador está fazendo terapia com um ser humano, mesmo, não importa que é rudimentar, eu fico vendo as pessoas, não, mas isso ainda faz ruim, ainda fofo. Você usou a internet no começo, você viu o que era o rádio 1.0, você viu o que eram as primeiras transmissões de televisão. Então, se já está fazendo isso, nesse grau,
imagina exatamente isso. Para onde isso pode ir? E aí você Caminha. imagina as possibilidades. Quando você faz isso com os vários grupos que estão ali, porque a hora que você imaginar uma coisa muito louca, tem um grupo de regulação que vai falar, mas olha, isso tem Calma. tal. Se você falar uma coisa que é muito incrível, que ninguém pensou, os outros vão avaliar, "Putz, é verdade, é provável." Você tem um filtro ali dessas pessoas. E tem coisas que ainda falta infraestrutura É, pra gente pra chegar ser lá. feito. Lembra que Né? na pandemia se falou muito do metaverso. É. Agora é hype, vai, todo mundo vai ficar em casa e vai viver nesse mundo virtual. Vou comprar meu terreninho e não sei. Isso. Mas posso te falar Não uma tinha uma coisa? infraestrutura preparada para aquilo Não ainda. tinha. E quem viu, que nem. A gente tá falando da hype da pandemia, não é? E é até legal a gente falar um pouquinho de hype nesse contexto, né? Qual é a função das hypes? Elas são muito importantes. As pessoas falam da hype como se fosse algo, meu Deus, isso é. Hype tá te dizendo que tem fumaça porque tem fogo. É um caminho, né? A hype nunca acontece porque não está acontecendo nada no mundo, é porque tem algo muito significativo. Legal. Tem sinal muito significativo que é difícil de enxergar. Então, qual é a função? Você viu uma hype? Não é acreditar em tudo que está sendo falado porque as pessoas estão perdidas. É procurar fogueira. É isso que eu faço, pra você ter ideia. A Metaverso 2022. Eu sou uma das grandes entusiastas do metaverso. Por quê? Porque o metaverso, ele começa na era digital, ele é tão velho quanto a era digital. O mundo, ele é feito de camadas. Nós todos aqui estamos discutindo coisas que não são físicas, que não existem. Então, a gente tem litosfera, geosfera, atmosfera. Foi criando-se a noosfera, que é uma camada de conhecimento, e na noosfera, que é onde a gente vive, a gente não se preocupa com a água do rio que vai passar no nosso pé, a gente se preocupa com coisas que são dinheiro, cripto, trabalho, amor, tudo que está ali na noosfera. E depois, com o digital, essa noosfera, ela trouxe um outro ambiente de experiência para viver, porque antes do digital, a nossa experiência, mesmo, né, que seja na sua cabeça, está aqui no mundo físico. Com o digital, a gente passa a viver num metaverso que começou 1D, que é o e-mail, vai para lá, vai para cá. O seu e-mail é um espaço de outras coisas que estão acontecendo. Depois vem para 2D, que são sites. O 3D é dificílimo de conseguir porque a gente não tinha tecnologia. Tanto que em 2006, 2007, eu já fazia palestra nos Estados Unidos sobre metaverso, sobre o Second Life na educação. Second Life. Second Life. Você lembra disso? E as restrições do Second Life, a gente sabia que não ia pegar no mainstream. Por quê? Você tinha que ter máquina de gamer, conexão que ninguém tinha. Não Estrutura, tinha. né? Vamos dar um fast forward para 2022. O metaverso, que é isso. O metaverso, para mim, não é um ambiente 3D. Metaverso é que nem universo. A gente tem um universo com vários mundos. A gente tem um metaverso com vários ambientes. Esses ambientes 3D imersivos só podem florescer com tecnologias que permitam fazer em tempo real o ambiente para interagir. É o capeta. Você precisa ter conexão super ferrada, máquina, interface interessante. Processamento, Em 2022, quando eu vi os primeiros óculos e eu fazia reunião com times que eu tenho, parceiros que eu tenho, sócios que eu tenho, startups, cada um mora num lugar, com os óculos da Meta, na época, 2022. Cara, eu acompanhei a tecnologia. Aquilo é incrível. Incrível. A gente usa o board, que nem a gente está nessa sala aqui, compartilha os arquivos, a pessoa está do seu lado, você tem som direcional. E isso é fraco, tá melhor ainda agora. Então, o que você vê ali? Sinais de futuros. No Second Life, eu fiz uma palestra nos Estados Unidos em 2008, 2007, sei lá, 2007, dentro do Second Life, para falar de Second Life na educação, porque eu não podia ir, que eu tive um problema aqui no Brasil fazia doutorado na época, eu não podia, que tinha uma prova aqui. Aí os caras falaram, faz a palestra no Second Life, e eu fiz. Depois disso eu falei assim, gente, sinais de futuro, eu vou fazer várias outras, para que eu vou viajar 24 horas e ficar lá e pegar lá? Comecei a fazer, eu vou quando me interessa, fisicamente, é junção do on e do off, de novo, isso é metaverso. Então, quando você vem para o hype de 2022, o hype foi embora. As tecnologias que formam o metaverso, não. Eu acabei de ver, eu faço parte do Google AI Community, né? E esses dias atrás eles divulgaram uma ferramenta que você faz ambientes imersivos com prompt interativos. E você pode, nesses ambientes, falar, agora coloca um dragão voando, agora você coloca a Grécia Antiga, agora você... Isso era o que a gente não tinha lá atrás, que custava $3 milhões para você fazer um cenário de uma Grécia Antiga, para você poder voar e entender. Hoje está na palma da mão. Está na palma da mão. Então, essas tecnologias da Web3 que estão se configurando, quem enxerga isso, você sabe que não é o time.
A geração Z está nesses ambientes. As outras gerações, mesmo porque você não tem que estar lá, o que está acontecendo lá que interessa para você? Ainda não está. Então, quando a gente fala dos hypes, a gente está no hype da IA, eu acho que até um under-hype, devia ser muito mais do que isso, porque a gente tem coisas muito... A gente está falando de cenários, né? E a gente tem várias correntes no mundo, como o Harari, a gente tem o Elon Musk, a gente tem algumas que estão vislumbrando a possibilidade de problemas no nível de extinção da humanidade. Isso é junto com outras tecnologias, né? A gente tem várias coisas que eram raras, estão acontecendo tudo ao mesmo tempo aqui agora. Sim, porque Então, esse crescimento, não só do lado da informática, da tecnologia, mas também da parte bélica, tudo que está Isso, evoluindo. A gente não nuclear, tá vendo tudo. isso, né? O que tá por trás. Ó, é geopolítica, que está complicado. A gente tem a tecnologia com ele, e a IA ela só capitaneia várias outras também, né? Não Sim. é só ela. Aí a gente tem toda a parte de climática, as questões climáticas extremas são dramáticas. A gente está vendo o que está impactando a humanidade, mas tem uma outra dimensão, que é quando você muda o clima, você muda o tipo de vírus, bactérias, fungos, você muda a vida no planeta. E você começa a ter novas ameaças que a gente não Não tinha estava preparado antes para isso. para isso, exato. E aí a gente tem ainda os meteoros e as coisas que podem, que era um dos riscos que a gente falava há 20 anos atrás, os riscos eram esses. Havia um meteoro... Cometa Halley, lembra? Exatamente. Algo que possa vir, que agora eu acho que a IA ajuda a gente a até criar soluções para isso, né? Mas o problema é que é muita coisa junto, volto de novo para incerteza, muita coisa que era rara, que acontecia separado, e uma vez a cada 100 anos, agora é tudo ao mesmo tempo, aqui agora, dificultando a gente enxergar isso. Então, quais são os antídotos que a gente tem? E aí vem a nossa lucidez aqui, né? Porque as pessoas falam, ah, não, porque o Harari, ele é o arauto do apocalipse. Cara, tem que ter alguém que fala que se existe uma chance, tem 10% de chance, em alguns estudos apontam para isso, de algum problema no nível de extinção, você não tem que ficar louco, alucinado, mas tem que Olhar para considerar. isso, é É que claro. nem você pegar um conselho e falar, olha, tem 10% de chance de acontecer tal coisa. Vamos desprezar? Não, 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 eu posso não considerar isso com o mesmo grau de urgência ou de recursos, mas isso tem sim que ser claro. considerado. E outra coisa, todas essas coisas que a gente está falando de cenários, elas dependem das ações que a gente faz aqui. Então, quando a gente detecta um nível de problema que possa ser grave, a gente tenta mitigar. E um exemplo que eu dou, na virada do milênio, a gente tinha o problema do bug do milênio. Bug do milênio, você lembra Você lembra disso, disso? Simona? Que os bancos iam parar. Isso. Eu lembro do tanto de relatório que eu imprimi, porque Bug se do parasse o milênio. computador estava impresso. Isso, para a gente se garantir. Ó, eu lembro que congressos que eu ia nos Estados Unidos tinha a festa do bug do milênio. Era o assunto, tá? Os caras falavam bug do milênio. Então, a gente tinha medo da bolsa, elevadores, aviões, Aviões, tudo. é verdade. E todo mundo... O que acontece? Foi falando durante uns 4, 5 anos, a gente ficou naquela coisa, tá chegando próximo da virada, e aí não aconteceu nada. Por quê? Porque tomaram-se medidas. Provavelmente, se ninguém tivesse levantado esse cenário, ia dar pau. E talvez um pau ferradaço que mudasse a história da humanidade. Porque você pode ter... quando a gente tem crises muito... Bom, lembra que eu gosto de estudos de futuros, eu gosto de ficção, né? E se você fica analisando aquelas séries que voltam para o passado e você muda um fator, se você muda os riscos, os acontecimentos que impactam, você muda os direcionamentos daquilo que vai ser desenvolvido, para onde que a gente vai, etc, etc. Então, perceba, é você se preparar. Hoje a gente está com problemas ainda muito graves de sustentabilidade, mas a gente está há 3 décadas mitigando. Mesmo que a pessoa faça greenwash, tá bom, você fez só porque está na lei lá, papapá, ok, mas você está fazendo um movimento onde todo mundo está precisando se enquadrar de uma maneira mais adequada, porque senão não tem futuro para a humanidade. O problema não é o futuro do planeta, ele vai continuar aí junto com o resto do universo. O problema é o nosso futuro, né? Então, basicamente, o que futurismo a gente faz, né, voltando, letramento em futuros eu defendo que tenha que ser ensinado para todo mundo, inclusive para criancinhas, porque elas têm que começar a prestar atenção em cenários, no seu quadrado, porque os grandes relatórios de futuros, eles são para grandes coisas da humanidade, não serve para você no seu dia a dia, você tem que pegar na sua área. Então, esse letramento é importante. Então, futurismo te ajuda a ter visão de futuro. Pensamento crítico te ajuda a analisar o presente para fazer isso e enxergar o que está acontecendo aqui e tomar decisão. Então, eu brinco que a base da ambidestria estratégica, que é enxergar o futuro para você atuar no presente da melhor forma possível, direcionando, é letramento em futuros e pensamento crítico. Se você investir nisso,
o resto das habilidades se Já desenvolve. tá bem, né? A base tá bem feita. Eu tenho 2 perguntas para você, não sei se vai ter mais Sim, alguma, e sim. o nosso tempo tá chegando, Ok. tá chegando ao Pô, final. mas tá Vou fa- bom, passou rápido, hein? Passa muito rápido. Gostoso, Vamos né? estender aqui, pessoal. Vocês ficam com a gente aí. A minha primeira pergunta é uma preocupação, porque tá muito gostoso aqui o papo. A gente está conseguindo, com alguma dificuldade, confesso, te acompanhar, porque o seu raciocínio está muito acima, Velocidade. muito rápido. E é justamente essa preocupação. Se nós que estamos atualizados, estudando, buscando, não conseguimos acompanhar 100% do que você está falando, imagina o empresário lá, Farias. Exatamente. Daquela- Mergulhado na operação do dia a Daquela dia. pequena empresa que está controlando o fluxo de caixa dele no Excel ainda, Marta. Como é que acontece toda essa velocidade por um lado, para onde a gente está caminhando em termos de futuro, mas com toda essa camada não só do empresário, mas de colaboradores, de seres humanos que não estão nesse nível de evolução, porque a educação é muito baixa. Falta, né? Educação. Como é que não fica uma disparidade? O que acontece? Na Total. verdade, como diz o Walter Longo, eles estão olhando mais para as pendências do que as tendências, né? Isso. E eu falo uma coisa que é, todo mundo tem pendência, eu também, vocês também. Mas a gente tem que ter o pé na pendência e a cabeça na tendência. Você tem que encaixar na sua agenda. Desculpa, fofo. Eu sei que sua vida é louca, a minha também é. Só que uma das habilidades que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo é dizer não para um monte de coisa e colocar na minha agenda aquilo que realmente importa para eu dar o próximo passo. Então, assim, não importa qual é a sua área de atuação, tamanho da sua empresa. Se você, uma vez por semana, não está se relacionando com pessoas que estão enxergando sinais, discutindo o que está mudando, você não vai acompanhar, desculpa, nem com sorte você consegue acompanhar mais. Porque, isso que você está falando, né? Quem está acompanhando, está enxergando as oportunidades e ameaças, o gap está aumentando. Tanto que a gente nunca viu tanto bilionário no planeta. O que são esses bilionários que estão surgindo? Porque tudo bem, os que são de tradição, de família, a gente tem famílias aí que são bilionárias há já sempre. Gerações. Agora, esses novos bilionários, eles estão enxergando exatamente as novas regras do jogo e estão jogando muito rápido. O resto está ali nas migalhas. Então, se você não quer ficar nas migalhas, tem que ter, sim, um esforço de enxergar quais são as tendências. E antigamente isso era uma vez por ano que a gente fazia alinhamento de liderança, uma vez a cada 6 meses, uma vez. Agora tem que fazer toda semana, desculpa. É semanal, né? É semanal. E a outra coisa é treina o time. A pior coisa que seu time pode estar fazendo é muito bem algo que não precisa mais ser feito. Tá cheio de gente fazendo. A gente adora fazer o que a gente sabe fazer bem. A gente adora, gente. Isso aí é um vício. Ai, porque eu sou boa. Esquece, talvez isso não seja. Então, eu brinco, né? Que eu falo assim. Todo dia eu pergunto para meus processos. Processo meu, dá para ser mais automatizado do que eu? Se a resposta... Processo meu. Você pode ser mais automatizado do que eu? Gostei dessa, hein? Então, e se eu vejo que pode, eu fico louca, pergunta pro meu time. Eu faço tudo, eu pego, pessoal, vamos automatizar isso daqui, o que a gente faz em cima disso aqui? Quando surgiu o ChatGPT, gente, eu dou aula de IA para doutorado, mestrado, desde 2016, 2017. Era difícil, você tinha que ter times de pessoas técnicas para a gente conseguir achar padrões, treinamento, etc. Quando eu vi a interface chat do GPT e como era fácil de você corrigir vários dos... Por exemplo, um dos problemas que eu tenho, a gente trabalha só com empresa premium, proposta premium, etc. Não pode errar, não pode errar a ortografia, não pode não sei o que. Isso era uma peregrinação. Agora, seguinte, ninguém faz, e não faz no ChatGPT tudo, lógico, nenhuma das... Mas revisa lá. Revisa, pelo amor de Deus, não pode ter erro, você tem que ter certeza que você está colocando... Então, eu treinei da pessoa que faz o secretariado à pessoa que faz código com a gente. Então, isso é um primeiro treinamento para o mundo, porque isso aqui vai fazer uma diferença enorme. Depois que eu treinei com o básico ali, aí achem a melhor ferramenta que vocês vão... Porque, para mim, resolve tal ferramenta, eu faço apresentação. Para você, o meu povo que faz imagem, faz vídeo, faz não sei o quê, eles já foram achando quais são os melhores para eles. De novo, quem tem repertório sabe escolher o que é melhor. Claro. E isso vai para um outro patamar. Então, tem que treinar o time. Se você não vai parar a produção para treinar ou achar uma forma de treinar, você vai continuar fazendo o que eles sabem fazer e não vai dar o próximo passo. Então, basicamente, o que eu diria, e você vai enxergar o caminho se você começar a ver as tendências, ver quem está fazendo. Só para vocês terem uma ideia, muitos dos meus amigos são CMO, CEO, CEO alguma coisa e lideram organizações. Um desses amigos que é CMO e várias outras empresas estão fazendo a mesma coisa. Estão treinando os colaboradores
para gerarem um agente que substitui eles. Se você conseguir gerar um agente, porque quem tem que gerar é quem entende muito daquela área, se você é promovido. Então, você começa a entrar num outro jogo, num outro patamar, e é onde o jogo começa a ser realmente jogado. Eu tenho visto, porque assim, a gente está entrando agora no vale, né, das IAs, então é que nem o metaverso. É solução para tudo, e quando o pessoal vê que é panaceia, não vai resolver tudo, lógico que não vai mesmo, na condição que está agora, cai no vale da depressão, né, o hype cycle do Gartner. Só que nessa hora é que surgem as oportunidades, porque quem enxergou aonde tem muita coisa que realmente está mudando o jogo, não é em tudo, esse que é o problema. Óbvio, É óbvio que não é em tudo, é só estudar um pouquinho do hype cycle do Gartner que você vai entender que isso acontece ciclicamente desde sempre. É a hora de você ver aonde que você consegue realmente melhorar. E não é só... Porque assim, as pessoas pensam que produtividade é só fazer mais com o mesmo. Para mim, produtividade é fazer melhor. É melhor, sim. É melhor. Eu não quero fazer mais do que eu já fazia com aquilo que eu tenho. É como que eu melhoro o que eu estou fazendo. Ou como eu obtenho um resultado que é muito mais significativo. Então, é óbvio que de 2 anos para cá eu estou usando o IA para escrever livro. Óbvio. A língua portuguesa é o capeta. Você não pode repetir palavras. Você não sei o quê. Um dia você não está tão inspirado, caramba. Mas... o que eu faço? É que a gente escreve também, eu sei bem como é isso. Então, quem escreve sabe o que é ruim de escrever, a parte que é difícil. Sinônimo, e você perde um tempão ali, ou novas fontes de pesquisa. Você está brincando. Agora, eu não estou escrevendo mais rápido, porque o que eu estou fazendo? Antes, eu tinha o deadline da editora, tem que entregar, porque a gente... Agora, nesse deadline, eu faço melhor. Eu não vou fazer mais rapidinho só porque é mais fácil de você... Não. O que eu consigo melhorar os insights que eu tenho e buscar mais fontes com referência ou melhorar aquilo que eu não consegui no parágrafo? Vocês sabem disso. Tem dia que o nosso cérebro está meio confuso, não consegue sair. Tem hora que eu leio o que eu escrevi e falo, não foi eu que escrevi, está muito bom. Aí eu falo, hoje não está dando. Aí o que eu faço? Eu tento melhorar. Então é isso. Nos seus processos, e lembrando, tá? O faturamento vem da venda. O lucro vem da gestão. E a gestão vem dos processos. Então, a minha tara, a minha vida inteira, eu sou engenheira, como que eu melhoro os processos? Na minha vida, é que nem eu viajo 3, 4 vezes por semana. Eu tenho processo de... para eu não perder 5 horas naquela semana. Quando eu viajo de férias, ok, é outra vibe. Então, os processos da vida da gente, eles direcionam os resultados da nossa vida. Melhorou os processos da vida, e aí eu volto de novo para a canetinha, né? Então, você melhorou os processos, você melhora aquilo que você se torna e melhora os resultados que você tem. Sensacional, hein? Marta, 2 perguntas aqui então para a gente seguir para o final. Primeiro, na tua visão, nesse mundo dos negócios, que infelizmente aqui no Brasil a gente bate recorde de recuperações judiciais, muitas empresas médias e até grandes derretendo por não se atualizarem, né? Fazer mais do mesmo. O próprio Salib fala sobre isso. Muitas empresas estão morrendo por fazer a coisa certa durante tempo demais. Isso que eu falei, fazer maravilhosamente bem o que não feito. precisa mais ser feito. Exatamente. Na tua visão, para essas empresas... E automatizar o que não precisa ser feito é pior ainda, tá? Porque você escala... Claro. Não, pelo amor de Deus, antes de automatizar, tem certeza que aquilo... Olha o insight, hein? Não automatizar aquilo que não precisa ser feito. Tem uma lista de pendências na TI Isso. de coisas que precisa ser automatizado. Isso, não. Não tinha nem que estar lá. Não. Ó, em ciência da computação, desculpa te cortar, mas Claro. a gente falava o seguinte... shit in, shit out. Agora a gente tem IA que automatiza uma velocidade escala. Do not automate your shit. Do not escalate your shit, please. Escalate, automatizate, qualquer coisa, boas coisas, desculpa te cortar. Legal, não. E na tua visão, então, esses empresários e conselheiros, quais seriam os principais motores, 2 ou 3 motores que você entende aí, olhando para esse futuro, que vão fazer essas empresas terem, então, perenidade e seguirem, né, crescerem, seguirem para outros segmentos, caminhos? Quais são os principais motores? O primeiro é você entender o jogo onde está atuando. Quando a gente fala de foresight estratégico, como que todo mundo que está aqui vence? Você entende o contexto e você vê o que você pode fazer naquele contexto. Caso isso, você tem sucesso, certo? O que acontece? Isso não é mais suficiente porque o contexto muda muito rápido. Então, a gente precisa de foresight estratégico para entender o que muda no contexto, ou basicamente, qual é o problema que eu consigo continuar resolvendo e não continuar resolvendo o problema errado que não funciona mais. Número 1. Os outros 2... Olha, eu estudo negócios, tendências e aplicação em transformação digital, tecnologia desde sempre, né? Eu vim da engenharia. Se você pegar recorrente, desde lá de trás, quais são os 2 desafios principais de qualquer empresa para qualquer transformação tecnológica, revolução tecnológica? São 2. Dominar a tecnologia vigente e upskilling de pessoas.
recapacitar pessoas. Upskilling. Então, essas 3 coisas, volta para o básico. Eu brinco que assim, back to the basic. O que eu faço, basics, o que eu faço que continua tendo valor ou vai continuar tendo ao longo do tempo? Como que eu me treino meu time e como que eu domino a tecnologia que está vindo aí, a vigente e o que está vindo aí. É olhar para onde está indo a bolinha, lembra do jogo, né? E não onde a gente está agora. E, então, essas 3 coisas juntas precisam estar nas reuniões de conselho, precisam estar nas reuniões de liderança. Se você é uma empresa que é pequenininha, o dono tem que pensar nisso. O que eu preciso mudar aqui? E muitas vezes significa largar aquele jogo, ou então segurar enquanto ele ainda tem lucratividade, sabendo que são as curvas, de novo, futurismo, né? A gente tem as curvas, a teoria não, é a metodologia das 2 curvas. Eu sei que está vindo uma nova coisa que vai ser sensacional daqui 1, 2 anos. Mas o que eu faço agora ainda dá dinheiro, ainda tem. E isso deve cair aqui. Qual é o ponto que as 2 curvas? De virada. Segura de virada para eu ir para a curva de lá. Só que se eu não me preparar aqui para essa curva daqui, a hora que deu a virada eu quebrei, na realidade, em vez de eu programar a minha troca, né? Então, o dono tem que pensar nisso, ou os conselhos, ou quem está criando A esse estratégia da caminho, empresa, né? precisa pensar Minha nisso. última pergunta, e volto para você, para sua última pergunta, que já passamos aqui do nosso tempo. Walter Longo, inclusive, escreveu um livro chamado Education, né? Um termo aí que ele trouxe de fora, de que todas as empresas também devem ser agora educadoras. A Board Academy é uma empresa de educação. Educação, formação em governança, conselhos empresariais, mas também educação executiva. Na sua opinião, olhando para esse futuro, qual é o futuro da educação? Porque a gente olha para as escolas tradicionais e a gente vê ainda um gap muito grande do que a gente ensina para os nossos filhos, desde lá do pré-primário até a faculdade. E a gente está falando aqui de tantas coisas evoluídas que a gente não consegue enxergar isso no ensino tradicional. Não, e também, deixa eu aproveitar, não vou perder essa oportunidade, do tempo de aprendizado. Cada um aprende de uma forma diferente no seu tempo, né? Isso é um grande desafio, né, Marta? Esse é um grande desafio, mas também é uma grande oportunidade, porque a gente tem tecnologia agora que ajuda nisso. Um dos clientes que eu mais sou chamada para o pessoal da educação, mesmo porque eu tenho livro na área de educação e faço parte de academia, né? É diferente, uma das tendências que a gente falou lá atrás, um dos meus livros de 2013, que era a Revolução Digital na Educação, já falava que a tendência eram as empresas se tornarem ambientes de educação específicas de mercado, concorrendo com universidades de educação tradicional. Por quê? As universidades, elas não têm a velocidade que o mercado estava impondo, elas não conseguem fazer, por mais que elas queiram. Elas dependem de leis, as leis não têm a velocidade. No contexto que a gente chegou agora, que é um conteúdo crítico, programático muda a cada 5 anos. Não Não, dá. é prática, né? Prática. Não, ainda quando mudava a cada 5, pelo menos o cara saiu da faculdade e aí ele tá bom, mudou, mas eu tenho alguma coisa que ainda serve. Pensa num cara que está fazendo curso de ciência da computação agora, é de chorar, o professor também, de chorar. Então, o que a gente vê? Um momento muito crítico para as universidades. Eu traço cenários para elas. Então, tem um cenário que é lindo, que seria a tecnologia descentralizada e a educação descentralizada, de forma que todos os ambientes fossem ambientes de aprendizagem. Isso aí seria um paraíso. Por quê? Você aprende em comunidade, que é como deveria ser desde sempre. Você aprende em família, em comunidade, quando você está fazendo esporte, em qualquer lugar, em qualquer tempo, com a tecnologia disponível. E a universidade faz parte desse ecossistema, como as empresas também. Cada uma tem um papel complementar. No caso das universidades, o que elas deviam formar? E, gente, eu falo isso desde que quando eu comecei a dar aula lá atrás, eu perguntava para o aluno, por que você está aqui? Qual a diferença de você ler 5 livros do que eu vou falar aqui durante 6 meses e você fazer um curso aqui comigo? Se você ler 5 livros, eu garanto que tem mais conteúdo do que a gente vai conseguir cobrir numa disciplina. Então, por que é importante estar na universidade? E ninguém sabia responder, óbvio, né? Mas isso pelo menos pega o aluno para ele entender por que ele tem que falar com você. Porque você aqui vai aprender a pensar. Quais os próximos livros que você vai ter que ler? Com quem que você tem que falar? Quando que você descarta? Então, dentro do contexto da minha disciplina, a gente vai crescer o pensamento. Então, o que hoje as universidades... Isso não é espaço para vocês fazerem. A pessoa que chega aqui, você está fazendo uma capacitação para ela atuar em conselhos ou para fazer gestão, ela tem que já vir com isso. Então, o papel das universidades e da educação antes dela
é preparar as pessoas para que elas cheguem aqui com essa competência, que é o que Sócrates fazia lá atrás, preparar um ser humano íntegro, que saiba pensar, que reflita, que saiba dialogar aquilo que a gente conversou. O que eu tenho sugerido é aquilo que eu falei, né? Porque o que você estuda te transforma. Então, para que cada professor, cada universidade, dentro do que você tem em mãos, aquilo, a gente tem que navegar a pendência para chegar na tendência. Dentro do que você tem ali, para de discutir conteúdo e cria repertório baseado em reflexão, em pensamento, em comparação, em análise, para que você crie pessoas pensantes para ir para a próxima disciplina. Aí a universidade cumpre o papel dela e quando chega aqui, tanto que a tendência para o futuro é continuar com essa, né, e momentos diferentes, formas diferentes de aprender, às vezes pílulas, também é uma coisa que eu tenho crítica no mercado, porque é muito binário o mercado, né? Ou é isso ou é aquilo. Agora é só TED de 11 minutos. Não, fofo. Se você quiser aprofundar num assunto, vai ficar 20 dias ali se esfolando. Uma palestra de 1 hora é muito boa, se ela for... Tanto que eu falo que não existe áudio... O pessoal não me manda áudio no WhatsApp, né? Eu falo, gente, não existe áudio longo, existe áudio chato. Porque se o áudio for significativo, relevante... Você vai ficar até o final. E eu quero entender o que está ali, às vezes é muito mais rápido do que ficar trocando um monte de mensagem que se perdeu. Depende, de novo, do contexto. Aí você consegue ter. Então, eu acho importantíssimo a função, não só de vocês, que vocês são de uma maneira mais geral, mas dentro de cada universidade, de cada organização, de cada empresa, mesmo pequenininha, o que eu posso ensinar que melhora as competências aqui dentro e a integração entre eles. Então, essa granulometria, eu acho que ela... E aí a gente pode fazer uma analogia, né? Desculpa, essa é uma analogia muito legal, que eu sou engenheira civil. E aí, quando você pensa no concreto, qual é o melhor concreto? Ele não é feito só de pedras grandes e nem só de areia e água. Ele tem as pedras grandes, aí ele tem as pedras menores, pedregulho, areia, cimento que faz a cola e a água para dar tudo isso. Eu continuo precisando disso. Tem hora que você precisa, é areinha, tem hora que você precisa, e tudo isso é que vai fazer a sua formação ser legal ou não. Então, nesse caso, as universidades e a educação formal talvez sejam as grandes pedras, mas eu vou precisar dos pedregulhos e da cola que a gente tem aqui. E talvez o cimento é a curiosidade de cada um, como que eu grudo todas essas partes para fazer o meu conhecimento sólido, concreto para aquilo que eu preciso. Né? Ou seja, o cimento são as empresas que hoje podem vender produtos ou serviços, mas no final do dia são empresas de educação. Não é isso? E tem que ser, porque se você não for, e ainda mais nesse ritmo hiperacelerado, ou você faz parte do processo de educação, ou você não consegue acompanhar. Sim, é varrido, né? Não tem jeito. Não, e fica esse paradoxo que nós temos, não sei quantos milhares de desempregados e do outro lado um monte de vagas. Centenas de milhares de vagas que não tem. Não são completas. Exato, porque você não tem a capacitação para isso. Né? Farias. Bom, para fechar então, Marta, futuro dos negócios, a gente está falando aqui, né? Então, quem está tocando o seu negócio lá, na tua visão, o que hoje tira o seu sono e pode tirar também o sono desses empresários pelo Brasil? O que tira meu sono é eu não estar preparada para o futuro. E eu acho que o que tem que tirar o sono de todo mundo será que eu estou preparado para dar o próximo passo? Todo dia, gente, eu penso nos meus netos, eu penso nos meus filhos, que também, né, trabalham no mercado. Meu maior dor hoje, e não era, tá? Tanto que os meus amigos que me conhecem há um tempão falam, nossa, Marta, mas você está olhando com olhos mais cautelosos, né? Para a tecnologia, eu sou entusiasta disso. Sim, para ter certeza que todo dia eu não estou que nem um macaco, né? Que fica ali escolhendo banana, quando na realidade você pode ter 1 tonelada de dinheiro que você não está enxergando a oportunidade que está ali. Então, o que eu acho que tem que tirar o sono de todo mundo será que eu estou preparado, que nem um jogo, para dar o próximo passo, seja ele qual for, de enxergar o próximo jogo? Outro dia eu estava vendo que a autoconfiança de muitos executivos de sucesso, né? Ela não vem de você confiar que vai dar tudo certo no futuro, ela vem de confiar que você está preparado para enfrentar o próximo problema que vai surgir. Se você tiver essa confiança que você aguenta qualquer tranco, seja o que vier, você vai figure out, você consegue realmente resolver. Então eu fico pensando, será que eu tenho as competências? O que eu preciso saber hoje? O que está... separar ruído de o que é de verdade. Sim. E eu falo não com um monte de coisa, não. Estou falando não cada vez mais, para falar sim para aquilo que me leva para a direção certa. Então, acho que é isso que cada executivo aqui tem que pensar, né? Pelo menos tem dado certo comigo. Legal, ou seja, ter o cinto do Batman, né? O Walter Longo fala muito sobre isso. Quais são as ferramentas que você pode ter aqui nesse momento para te fazer melhor, ser mais efetivo, né? Então, no livro Liderando o Futuro,
eu faço uma analogia uma comparação entre o Batman e o Super-Homem. E aí eu falo assim, o Super-Homem não tem graça, porque ele nasceu com super força, super talento, ele não fez nada para merecer aquilo, e se não tivesse a Kryptonita, você não queria nem assistir, que era tão chato que ficava o mundo, né? O Batman, quando eu era criança, ele já tinha, nos anos 60, uma Batcaverna com uma tela de informação para tudo que tinha na época, o cinto de utilidades com tudo que era necessário e um nerd que ajudava ele a fazer as coisas, já colaborava. Lá em 60. 60. E conforme o mundo foi evoluindo, ele atualizou todas essas coisas, especialmente o cinto de utilidades, e ele é um humano normal que virou super, porque ele sabe usar tecnologia para ficar à prova de balas, para voar, para etc, etc. Então eu brinco, inspire-se no Batman. O que você pode melhorar todo dia no seu cinto de utilidades para que você passe cada vez a ser mais super? E dá para ser, porque com a tecnologia que a gente tem agora, tanto que eu brinco, ó, se eu não morrer em 15 anos, estou me cuidando pra caramba, não morro mais. Então, pessoal, segura as pontas aí que com 15 anos a tecnologia reverte idade. A gente vai ter outros problemas, que é como é que faz com todo mundo vivendo para sempre, como é que a gente faz para outros problemas para um outro papo, para um outro dia. Muito bom. Aliás, Marcelo, a gente pode quebrar aqui o protocolo, não? Eu quero deixar uma palavra aqui para esse podcast. E se você acompanhou a gente até agora aqui, deixa também a sua palavra. A minha palavra é Batman. Eu gostei dessa palavra, desse personagem que desde 60 tá aí, né, inspirando a gente. E agora, mais do que nunca, esse cinto de utilidade do Batman tá na palma da mão e a gente pode usar, né, Marta? Então, deixa a sua palavra aqui. A minha, Marcelo, é Batman. Deixa a sua também. E a sua, qual é? Eu vou ficar com pensamento crítico. Eu gostei muito desse ponto que a Marta trouxe pra gente. Pensamento crítico. Boa, boa. Aliás, no conselho, nas empresas, cada vez mais a gente precisa disso, né? Não tem jeito. Marta, você quer deixar uma palavra também? Obrigada. Legal. Sensacional, Marta. Gratidão, obrigada, Muito gente. obrigado. Marcelo, então é contigo. Queremos agradecer muito a sua presença aqui. Foi uma aula, com certeza, né? Já tô saindo daqui com dor de cabeça quando a gente fala que... Quando a gente conversa com o Walter conselheiro da Board Academy, uma vez por mês temos reunião com ele. É um MBA. Em 1 hora, 2 horas de reunião Ele ali, desafia a gente, hein? Desafia muito e faz a gente pensar. E você fez isso conosco e com quem está nos assistindo, de certa forma. Então, muito obrigado pela sua presença. Vamos nos encontrar mais vezes, com certeza. Marta, sinta-se em casa. A Board Academy é a sua casa também. Para o que você precisar, conta com a gente, tá bom? Obrigada, pessoal. Hashtag tamo juntos. É isso aí. E você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela sua audiência. Se é a sua primeira vez no canal, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal aqui. Clica aqui em cima para você receber notificação de próximos episódios e conteúdos aqui da Board Academy. Nós nos vemos no próximo episódio. Até mais, gente! Tchau, pessoal!